Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento. Eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 11, do versículo 1 ao versículo número 11. Todos acharam? Diz assim a palavra de salvação do nosso Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazes isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que viam depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e bondoso Pai, neste momento queremos te clamar que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar e ver as maravilhas da tua santa lei, da tua santa palavra. Que possamos observar, Senhor, a fidelidade do próprio Deus em seu plano redentor nos mínimos detalhes. Que possamos considerar esse rei simples e humilde como o verdadeiro rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que possamos demonstrar fé e submissão a esse Deus. É em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Ao longo da história, os reis e rainhas são sempre recebidos com muita pompa, demonstração de glória, riqueza e poder. Talvez nas viagens da rainha da Inglaterra, em suas turnês, você pode ter visto na televisão como era o recebimento e por onde ela passava. Recentemente, na coroação do rei Charles III, sendo coroado como monarca no Reino Unido, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo pararam para acompanhar esse evento. Carruagens douradas, multidões nas ruas,
cerimônias majestosas, uma coisa de ver somente em filme. É assim que nós esperamos que um rei seja tratado. É assim que naturalmente um rei é tratado, com honra, riqueza e poder visíveis. Mas quando olhamos para esse texto, em Marcos capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11, nós vemos que a entrada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o dono de tudo, o dono de todos, é completamente diferente. O Rei dos Reis, ele não chega em uma carruagem dourada, mas ele chega montado em um simples jumentinho. Ele não é acompanhado por exércitos, mas ele é acompanhado por uma multidão de pessoas comuns, vindo de toda a região para trazer sacrifícios, para que os seus pecados sejam perdoados. Cercado de pessoas comuns. Isso mostra que a glória desse rei, ela não é terrena. A glória desse rei, ela não está naquilo que os olhos podem ver. O seu reino não se baseia no poder aparente. Esse rei, então, se baseia na humildade e submissão ao plano redentivo de Deus. Esse rei vem, então, mostrar que o seu poder se baseia nessas coisas: humildade e submissão ao plano redentivo de Deus para salvar pecadores e trazer, então, esperança para o mundo caído. E é o que nós vamos ver, então, nesta noite. Nós veremos que essa entrada triunfal de Cristo cumpre as profecias desse plano redentivo e destaca a fidelidade de submissão. Destaca, então, a fidelidade do Senhor em se submeter de maneira humilde e confiar nos planos de redenção. E nos desafia a considerar Cristo como o verdadeiro Rei, como o Senhor dos Senhores. Devemos nos questionar, diante disso, se hoje nós estamos recebendo Cristo como o Rei que Ele é, como o tipo de Senhor que Ele é, com fé e submissão, ou se ainda nós vemos a Cristo com perspectivas equivocadas, buscando um Deus, um Salvador, moldado às nossas vontades, aos nossos desejos. Como um gênio da lâmpada, em que nós acionamos ele e ele pergunta: quais são os seus desejos? Quais são as suas vontades? Esse texto mostra que Cristo, Ele é um Rei que vem para servir com humildade e submissão, não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E que o Senhor nos ajude a compreender esta realidade. Aqui no texto de Marcos 11, chega-se então um momento chave do ministério de Cristo, em que Ele estava anunciando que Ele estava caminhando para Jerusalém. Nós vimos já, desde o texto de Marcos 8, como Ele vinha dizendo: eu irei para Jerusalém, eu irei ser entregue, serei julgado, condenado, serei morto, mas no terceiro dia eu irei ressuscitar. Os seus discípulos e aqueles que acompanhavam Ele estavam temerosos, porque sabiam o que iria acontecer. E na entrada triunfal de Cristo, aqui em Marcos capítulo 11, nós vamos ver algumas profecias que estão sendo cumpridas nesse momento. Nós não temos como ver todos os detalhes de todos os textos proféticos, mas vamos pontuar aqueles que são mais evidentes. Mas se fôssemos então ver todos os pontos
iremos ter que pregar 2 ou 3 vezes em cada sermão do texto de Marcos, daqui para terminar esse livro. Nós vemos, desde o capítulo 1 até agora no capítulo 10, como vários aspectos de profecia, onde Cristo estava, o que ele fazia, sendo cumprimento de profecia e estando presente nas profecias do Antigo Testamento, nos Salmos, aquilo que aconteceria. Agora também não é diferente, agora está mais intenso. Tem muito mais detalhes daquilo, o que Cristo está fazendo. E aqui em Marcos capítulo 11, no versículo 1 ao versículo 6, nós podemos ver e destacar a preparação da entrada triunfal de Cristo. O versículo 1 ao versículo 3, ele vai iniciar nos dizendo o seguinte: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Disse-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendeu e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e o mandará de volta para aqui. Jesus, ele caminhando para Jerusalém, tinha uma aldeia próxima, ele estava vindo de longe, ele não estava próximo ali. Ele traz uma orientação para os seus discípulos: olha, quando você chegar lá, na aldeia, você vai encontrar um jumento dessa forma, e quando chega lá, você diz isso. Isso está mostrando o conhecimento e a soberania de Deus, de saber o detalhe de todas as coisas, do Deus Filho encarnado, tendo um poder, um conhecimento além do que um homem comum. Mesmo ele tendo se limitado como um homem, mas ele é o Deus encarnado. E para demonstrar que ele era profeta, para demonstrar que aquilo que ele falava realmente acontecia, ele traz uma orientação para os seus discípulos, dizendo: vai lá e pega então esse jumentinho, e assim faça segundo eu disse. Quando chega no versículo 4 ao versículo 6, que os discípulos eles chegam lá, eles encontram tudo da mesma forma que Cristo disse. Você diz: não tem como. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha ligação, ninguém mandou uma foto da porta de entrada dizendo: olha, já está aqui amarrado desse jeito conforme nós combinamos. Hoje nós temos como saber isso. Olha, pode chegar lá, na casa tal, o portão é assim, porque a pessoa passou, tirou uma foto e disse que estava lá. Podemos nos certificar. Talvez nós podemos ir antes de carro, passar no local e dar a diretriz. Naquele tempo as coisas não eram desse jeito. Cristo estava demonstrando um dos seus ofícios de profeta, que ele era alguém que tinha vindo para falar das palavras do próprio Senhor, e para dar credibilidade àquilo que ele estava fazendo, cumprimento de profecia sendo visto por aqueles que estão ao redor. E não para por aí. E veja que Cristo, quando ele escolhe esse jumento, não foi uma escolha dizendo: olha, é porque eu sou humilde, é porque eu quero demonstrar humildade. Não foi somente uma escolha para ir de contraponto, como os reis agiam, para fazer uma distinção. Abra, por favor, a sua Bíblia em Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, versículo número 9. Vocês acharam? Olha o que diz a palavra do Senhor: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Preste atenção: eis aí te vem o teu rei, justo e salvador,
humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Aquilo que está acontecendo em Marcos capítulo 11 é uma demonstração da profecia de Zacarias, mostrando como seria a vinda e a demonstração do rei que viria. Foi um cumprimento de uma profecia que estava previsto no Antigo Testamento. E agora Cristo, ele dá todos os detalhes de como então deve se pegar esse mesmo jumentinho e que ele iria entrar em Jerusalém, demonstrando o seu reinado, demonstrando que ele era o rei justo e salvador, que viria trazer esperança para aqueles homens. E diante disso, meus irmãos, diante da declaração e demonstração de que Cristo é esse rei, um rei que traz salvação, um rei manso e humilde, uma demonstração que o próprio Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele diz o que vai fazer, ele diz como fazer, e ele demonstra que faz. Ele espera que nós confiemos nas promessas dele, naquilo que ele tem prometido. E você sabe que o Senhor, ele faz promessas ao seu povo diante do pacto que nós temos com ele. Há promessas. O Senhor, ele vai trazer para nós esperança, promessas de bênçãos decorrentes da obediência. Ele fala que quando ele for assunto aos céus, ele deixaria o Consolador e nós não seríamos desamparados. Queria nos livrar de todo mal. E de todas as bênçãos que o Senhor e promessas que ele traz na nossa vida. Nós devemos entender como é que nós temos e estamos reagido diante dessas promessas. Como nós temos crido e vivido debaixo da soberania de Deus, nos detalhes e nas coisas que precisamos viver no nosso dia a dia. Meus irmãos, o Senhor, ele demonstra uma coisa, que as coisas mais minuciosas e talvez insignificantes e secundárias que nós podemos achar na nossa vida, tudo está debaixo do controle de Deus. Ele demonstra isso desde a sua salvação. Qual a necessidade de uma profecia que fala de um jumentinho? Tem coisa muito mais grandiosa e muito mais marcante que poderia nos chamar a atenção. Mas o Senhor, ele faz isso para nos mostrar uma coisa, que ele fala com o seu povo por meio da sua palavra, que ele nos faz e nos dá garantia dentro da sua própria palavra. Eu não preciso de uma prova de arqueologia ou de geologia para acreditar que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela mesmo se autentica, ela mesmo mostra que Deus inspirou homens e fala com o seu povo por meio da sua palavra. E que por isso eu não preciso de nenhuma revelação externa. E ele está mostrando que Cristo é esse Salvador, justo e humilde, desde a primeira folha até a última dela. Fala de Cristo, aponta para Cristo e nos mostra como servir a Cristo. Por isso, como vamos então reagir diante das promessas desse Deus? Como vamos então reagir diante da revelação que esse Deus nos mostra quem Ele é? E meus irmãos, não é de hoje em que
olham para o nosso Deus e acham que Ele é um Deus fraco, um Deus em que não tem poder. No Salmo de número 115, eles perguntam: onde está o Deus deles? Cadê o Deus de vocês? Quantas vezes em momentos de dificuldade perguntam: cadê o teu Deus? Cadê os que tu serve? Esse Deus poderoso. Ele faz tudo como lhe agrada. O meu rei não é como esses reis. O meu Deus não é como esse Deus, esses deuses. Ele é único, não há outro. Não há nenhum Deus como o nosso Deus. E diante dessa demonstração de profecia, diante dessa demonstração de poder e grandeza de Deus, não de maneira aparente, não de maneira pomposa, mas para aqueles que conheciam a promessa, para aqueles que conheciam a Cristo, eles viram a grandeza do que estava acontecendo. Os discípulos viram a grandeza do que estava acontecendo. Muitos, possivelmente naquele momento, como sacerdotes fariseus, podiam estar ridicularizando, dizendo: olha, o rei, o salvador de vocês, entrando no jumentinho. Cadê esse que vai libertar o povo de Israel debaixo do Império Romano, montado no jumento? Como? Como vai vencer o Império Romano? Como isso vai acontecer? Pela palavra, morrendo numa cruz. Ele demonstra a sua grandeza por meio da humildade e submissão e serviço. No versículo 7 ao versículo 10, vai mostrar que, diante da multidão, alguns reconhecem a Cristo, alguns olham e reconhecem então a Cristo. Versículo 7 diz assim: levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Esse momento da entrada triunfal de Cristo é justamente o momento em que se celebrava, antes da semana da Páscoa, a festa dos tabernáculos. E nessa festa dos tabernáculos, o povo de Israel, todos eles, não dormiam em casa, eles dormiam em tendas, para eles se lembrarem do que aconteceu no Egito. Então, tinha muitos ramos, em todo local era cheio de tenda, como o povo estava no deserto. E todo mundo ao redor do templo, lembrando como acontecia no tabernáculo, que o tabernáculo era justamente isso, uma grande tenda. O povo morou em tenda para eles lembrarem da sua história, lembrarem da salvação e o que Deus fez por eles. E Cristo, então, entrando nesse momento, entrando no jumentinho, as pessoas começam a ver a Jesus entrando. E começa então a se dirigir até ele. Nessa festa era esperado que o sacerdote ele chegasse, trouxesse então uma água e levasse até o templo. Era o que se fazia no rito. Inclusive, se os sacerdotes eles não fizessem isso, ou se eles errassem, já houve na história de Israel consequências horríveis. Teve um dos anos que um dos sacerdotes, ao estudar a história de Israel, eles estavam andando com a água e derramou a água, e o povo de Israel matou o sacerdote porque ele derrubou a vasilha de água na entrada. E nessa festa aqui, nesse momento, também tinha algumas torres para que se acendessem de noite, para que todos
vissem a luz, para que tudo ficasse claro, porque era assim também no deserto. Quando tinha uma luz de dia e de noite que os guiava. As crianças participavam, eram elas que subiam para encher essas torres de óleo e acendiam. E foi nessa festa, nesse caminhar, esse texto não traz todos os detalhes, que Cristo, quando está passando a água, ele diz: eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais sentirá sede. É quando ele fala também, quando está passando a luz para acender, ele fala: eu sou a luz do mundo. E Cristo, então, ao entrar na sua entrada, as pessoas começam a vê-lo e começam então a reverenciar. Não é assim que acontece até mesmo hoje, nos nossos dias? Quando um líder nacional, algum político que as pessoas gostam, por mais que as pessoas falem mal de um político, as pessoas vão lá ver passando no carro, dar tchauzinho, pela honra. Mas é que eles estão se dirigindo até Cristo, estendendo os seus mantos e ramos no caminho. Esse ato era um ato de reverência à realeza. Isso já tinha acontecido também em outro momento no livro dos reis, com um determinado rei. Eles estavam reconhecendo Cristo como rei. As aclamações que nós podemos ver, todos que iam adiante dele e os que vinham estavam clamando, dizendo: Hossaná, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa expressão em que nós cantamos hoje como Hosana, vem justamente do texto lá do Salmo 118. Volte, por favor, a sua Bíblia, no Salmo 118. Nós lemos esse texto na liturgia. No versículo 25 diz assim: ó, salva-nos. É justamente o que está significando Hossaná. Hosana, salva-nos, Senhor. Nos salva, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. E esse Salmo 118 era cantado tanto na festa dos tabernáculos como na Páscoa. Esses salmos do Halel egípcio, do Salmo 114 ao 118, eram cantados durante a celebração tanto da festa dos tabernáculos como da festa da Páscoa. Quando o povo ia chegando à entrada do povo, entrando em Jerusalém, eles iam cantando os cânticos de romagem, e na entrada de Jerusalém, eles começavam a cantar os salmos do Halel egípcio. E nesse momento em que Cristo ele entra em Jerusalém, quando o povo, aqui em Marcos 11, está dizendo: Hossaná, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Eles estavam atribuindo a Cristo como Salvador, como aquele que viria da linhagem de Davi, o Rei dos Reis, em que o seu reino não teria fim. A multidão estava com muitas aclamações, clamando e dizendo que Cristo ele vinha em nome do Senhor, de Yahvé, o Senhor dos exércitos, em que venceu muitos exércitos, inclusive o do Egito, somente com o poder da sua palavra, sem exércitos, sem maioria, sem força de homens, mas somente pelo poder da sua palavra.
demonstrando o poder de Cristo. A recepção messiânica ecoa vários aspectos no Antigo Testamento, mas também revela que muitos estavam buscando um Salvador. Olharam para Cristo e viram: é esse que irá nos redimir. Mas o grande problema de muitos é que eles esperavam somente um Salvador político. Eles queriam só melhorias de vida, economia e liderança. Não queria submeter a próprio Cristo como rei. Eles não queriam olhar para Cristo por quem Ele era, mas somente por aquilo que Ele poderia proporcionar para o povo. Naquele momento eles viram todo o poder de Cristo de diversas formas: cura, milagres, acalmar o mar. Eles sabiam que Ele tinha poder e que de alguma forma Ele poderia salvar e expulsar os romanos dali. Mas Cristo estava mostrando em todos os aspectos, se eles conhecessem a lei, se eles estivessem zelosos quanto às promessas do Senhor, não segundo os seus desejos e vontades, eles perceberiam, eles iriam notar que a forma que Cristo entrou ali, Ele estava mostrando que a salvação era muito além do que aquela salvação local, do que aquela salvação política e temporária. Cristo é quem Ele é. Ele é um Rei Redentor, que não vem salvar territórios, mas Ele vem salvar e transformar corações. Nós não podemos moldar a Cristo segundo as nossas próprias expectativas. Nós vamos perceber mais à frente como essa mesma multidão que está clamando: salva-nos, salva-nos, daqui a alguns dias estarão gritando: crucificam, crucificam. Somente porque Cristo não fez o que eles queriam. As suas expectativas não foram atendidas. Esse Deus não serve para mim. Esse homem não é Salvador. É o que acontece na crucificação de Cristo. As pessoas que estavam passando ali, e outro aspecto da profecia, eles passavam meneando a cabeça. É como se as pessoas passassem e dissessem: em quem eu confiei? Olha onde aquele homem está, pendurado na cruz. Era o que alguns diziam: se tu és mesmo Deus, salva-te a ti mesmo, desce aí da cruz. Somente porque a sua expectativa era a partir de si, não a partir da própria palavra do Senhor. E o versículo 11 mostra então que Cristo, Ele chega no templo. No versículo 11 diz: e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A esperança era que Cristo chegasse ali, e quando fosse Páscoa, por quê? A Páscoa era justamente a libertação. Quando fosse na próxima semana, se fosse igual no Egito, ia fazer a distinção daqueles que creem no Senhor e daqueles que não creem. E então o Império Romano sairia dali e eles ficariam livres. Jesus entra no templo, no coração religioso de Israel. O texto fala que ele entra ali e fica observando, fica olhando.
ele ficou até tarde, observando tudo aquilo que estava acontecendo no templo. Ele já tinha expulsado em outro momento. Ele vai então analisar tudo aquilo que está acontecendo. Ele vê tudo aquilo, e nós veremos na próxima semana como isso aqui é um aspecto de julgamento do próprio Cristo. Veja, no versículo 15 ao 19, é quando Cristo ele vai purificar o templo, quando ele vai entrar e dizer: o que é isso que estão fazendo com a minha casa? O que é isso que estão fazendo com as minhas coisas? Isso aqui não era para ser uma casa de oração? Não era para ser um local de adoração? Está virando um comércio e casa de salteadores. Quantos têm comercializado o Evangelho, dizendo que você precisa comprar ou dar para receber a salvação, ou para ser abençoado? Isso não é o Evangelho de Cristo. Aquilo que você pode experimentar ou dar do Evangelho já foi dado e comprado por um sangue precioso que foi derramado por salvação. Se alguém precisa que você precisa dar ou comprar ou fazer para ser salvo, estranhe, não acredite. O Senhor dá a salvação de graça por aquilo que Ele fez. E da mesma maneira que faziam isso no tempo de Cristo, também faz hoje. As pessoas comercializam o Evangelho. Muitos estavam ali para fazer a sua própria vontade, fazer o seu tipo de adoração. Quantas vezes em momentos de culto ao Senhor, em que pessoas se reúnem entre quatro paredes, e a maior parte do tempo são somente apresentações de pessoas, culto de si mesmo. As pessoas falam da sua própria vida. E muitos dos que abrem a palavra do Senhor não a conhecem e falam de si mesmo e esquecem até do que leu. Você pensa que hoje é diferente? Você acha que hoje Cristo ele não está à destra de Deus Pai, observando tudo? Ele não está vendo tudo. Aquele que sonda corações. Diante disso, o que nós devemos entender? Que todos os tronos estão debaixo do Senhor. Todo ser vivo está debaixo do domínio do Senhor. Eu não tenho como fazer nada sobre o que as pessoas escolhem ou preferem na adoração dela em outras igrejas, em outras cidades, em outras denominações, em outros países, em outros locais. Mas eu tenho responsabilidade do que eu estou fazendo hoje, na presença de Cristo. Conhecendo esse Salvador, que transforma e salva corações. E eu confiar nele. E eu me submeter a ele. E eu honrá-lo da maneira que ele agrada. Ninguém pode ver. Ninguém pode saber. Ninguém nunca vai chegar e dizer: muito bom, você fez mesmo. O que importa é somente isso. Que esse Senhor, que observa tudo, que fica até tarde, vendo o que nós fazemos no dia dele, no culto a ele, honrando a ele. E essa deve ser a nossa única preocupação, a única. Ele está feliz, ele está se agradando, ele está feliz daquilo que nós estamos lendo no culto a ele. Ele está feliz com aquilo que nós estamos cantando a ele. Ele está feliz com as nossas orações. Ele está feliz com aquilo que está sendo dito e pregado. É ele que está sendo honrado, é ele que está em evidência, é ele que está sendo louvado.
E o Senhor não quer que nós façamos isso com pompa, com cartazes dourados, com apresentações, com tudo aquilo. Ele quer que nós façamos como Ele fez, com simplicidade e submissão à vontade do Pai. É como Ele fez. Ele é o exemplo. Você vê, o que os homens querem era louvor de si mesmo. Cristo se esvaziou de si mesmo para dividir a glória conosco. Veja como as pessoas elas querem honrar a Cristo de diversas formas, com muita pompa. Mais uma vez, essa semana muitos irão comemorar o aniversário de Cristo de maneira equivocada, com muita pompa, com muita coisa, tudo. Cristo, Ele nasceu numa manjedoura. A sua oferta era uma oferta das pessoas mais pobres dentro do povo de Israel. O nascimento do Rei dos Reis, toda a sua vida, foi demonstrada por simplicidade, por submissão. Por isso que tudo aquilo que engloba em honra e louvor a Ele, deve ser assim. Simples e submetido à sua palavra. E é isso que nós devemos procurar. Se você vê no nosso boletim, é o que está na capa. Um culto simples, uma doutrina pura e uma vida santa. É isso que o Senhor espera de nós. Todo o esforço que Ele espera de nós é que nós o adoremos e o honremos da maneira que Ele se alegra. E por isso, meus irmãos, o Senhor está no seu templo. E sabia que isso aqui também é um cumprimento de uma profecia? Volte, por favor, sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias capítulo 3, versículo 1. A vinda do mensageiro, do anjo da aliança. E eu quero que você entenda quando, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, o anjo da aliança, está presente, é justamente uma demonstração da presença da segunda pessoa da Trindade, o próprio Cristo. Olha o que diz, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho de diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a própria segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E ele estava no templo observando tudo, conforme estava escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 1, cumprimento de profecia. Tem vários outros que poderíamos ficar aqui destrinchando. Mas entenda, Jesus, ele não só observa o nosso estímulo externo, mas os nossos corações. E é isso que nós devemos pedir que o Senhor faça quando estamos na sua presença. Senhor, nos purifica, nos prepara, nos ajuda. E é o que Cristo ele vai fazer. É isso que nós veremos na próxima oportunidade. Veremos como Cristo ele vai mostrar o que dá vida, o que demonstra a vida, são os frutos, e como ele purifica o templo. O que é que ele faz para que haja purificação? Diante disso, meus irmãos, nós devemos compreender que enquanto os reis terrenos são celebrados por sua pompa e pelo seu poder, Jesus, o Rei Eterno, ele nos mostra que a verdadeira grandeza, que o verdadeiro poder, que a verdadeira realeza
está na humildade e no serviço. Você quer demonstrar que é filho do rei? Que é filho desse rei? Que é filho desse Deus? Seja humilde e esteja pronto a servir. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Hoje Cristo, Ele continua se apresentando como Rei das nossas vidas, como o nosso Rei. E para isso é necessário que nós o recebamos com fé genuína, com um coração sincero e disposto a servir esse Senhor. E que esse Rei prometido seja visto por nós como Ele é, não como nós achamos e queremos que Ele seja, e possamos nos submeter à vontade dEle. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.